Será? Vai entrar uma vinheta Uhum. agora? Então, Nesse vídeo a gente vai falar sobre morar em Gramado é realmente caro? morar em Gramado é caro? É uma pergunta muito complexa. Eu lembro que quando a gente estava pesquisando sobre isso antes de vir, a gente via muito vídeo com esse tema, a gente procurava muito vídeo com esse tema no YouTube e a gente não tinha resposta. Assim, as pessoas. E hoje eu entendo, sabe, o porquê que essa resposta demorava. As pessoas demoravam, explicavam muito e não davam o valor. O que a gente queria saber eram os custos, né, de morar em Gramado. Em reais, em números, em dinheiro. E dificilmente a gente tinha essa resposta. Então, quando a gente chegou aqui, que a gente começou a conhecer as coisas, a ver o preço das coisas, a gente entendeu o porquê. Porque isso depende de muitos fatores. Isso depende como eles diziam, depende muito. Essa era a fala principal nos vídeos, né? E deixava a Depende gente muito. muito chateado, né? Porque a gente queria saber realmente quais eram esses valores, né? E quando vinha com essa resposta, depende muito ou depende, a gente ficava bem chateado, porque o que a gente estava esperando era realmente saber sobre os valores em si. Mas hoje a gente entende um pouco mais sobre o que seria esse depende, e principalmente falando da nossa vivência, da nossa experiência. Caro e barato é relativo, é diferente para cada pessoa. Então, o que é caro para você pode não ser caro para mim e vice-versa. Tem pessoas que vêm de cidades que têm um custo de vida muito menor, mas o que a gente escuta é que as cidades ao redor de Gramado e outras cidades no Rio Grande do Sul têm um custo de vida muito menor do que o daqui. Tanto de aluguel, quanto de mercado, quanto de escola, enfim. Agora, no nosso caso, por exemplo, a gente veio do Rio de Janeiro. A gente não disse isso no nosso vídeo. Foi onde que a gente veio, não falamos nada. A gente não morava em um lugar mais caro do Rio de Janeiro. A gente Uhum. morava em Jacarepaguá, na Taquara especificamente, ali na Avenida dos Mananciais, onde tem um condomínio chamado Mio Residential. E a gente tinha um custo de vida lá muito parecido com o que a gente tem aqui. Uhum. Muito parecido mesmo, muito próximo. Aqui ficou um pouquinho mais, porque a gente teve que fazer algumas escolhas para morar perto da escola do meu filho e a gente queria um apartamento completamente imobiliado. Esse, para mim, eu acho que é o principal motivo, né? A primeira coisa que você precisa levar em conta é o que você quer. Você quer morar próximo do centro? Você quer morar no centro? Você quer morar ao redor da cidade de Gramado? O que para você precisa levar em consideração para o seu querer, para o seu estilo de vida, sabe? Independentemente de onde você mora, independentemente do que você faz atualmente. Logo depois vem a outra pergunta. Tá, com o que eu tenho hoje, aonde próximo ao que eu quero, eu vou conseguir um imóvel. Isso, e assim, esse lance do mobiliado faz muita diferença, né? Porque, por exemplo, lá na Taquara, onde a gente morava, no Rio, a gente teve que mobiliar ele inteiro, não tinha absolutamente nada. Então, a diferença que a gente gasta aqui é pequena até, muito pequena. A gente vai falar de números, porque a gente pegou completamente imobiliado. Assim, quando eu falo completamente, é completamente mesmo. É roupa de cama, toalha, Talheres, talheres, o que mais? Panela, liquidificador, televisão, já tinha televisão. televisão, cafeteira. A gente precisou comprar uma air fryer, porque a gente usava muito air fryer. E a gente optou por trocar de televisão, porque a gente queria uma televisão maior. Inclusive os gaúchos me perdoem, porque, né, o churrasco pra Não, tu não vai gente, contar isso. eu vou Melhor não. contar isso. Não, amor. Eu vou contar. Deixa isso para outro vídeo, não se queima agora no primeiro. A Tá, gente agora usa conta, air né? fryer, a gente usa air fryer ao invés da churrasqueira. É, Deixa aqui no comentário se é. você aprova isso, você que é gaúcho, se você aprova isso ou não. Eu já sei a sua resposta. Eu já sei a sua resposta, mas eu Ai! vou melhorar, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Mas em Passo a passo. defesa do meu marido, ele aprendeu a fazer um bom churrasco na air fryer, tá? Na Assim, verdade, deu um churrasco na airfryer. Carne uma na carne na airfryer. air fryer. Meu Deus, piorei a situação. Mas enfim, voltando ao assunto principal, eu queria deixar isso muito claro. Foi uma escolha nossa também, a gente não trazer os móveis.
A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, explicando essa questão do porquê que a gente trouxe os móveis ou não, enfim. O que a gente O fez, que que aonde a a gente gente, deixou. o que que eu avaliei antes de tomar essa Mas, decisão. amor, eu acho que a gente pode já falando para eles, já que a gente falou de aluguel, já colocar aqui qual é o valor O do aluguel valor, que a isso. gente, Na edição você coloca aqui na a tela. gente pagava. Por quê? Porque a gente ficava chateado com isso, só ouvir os valores no final, né? Então aqui a gente já vai deixar o valor do aluguel que a gente paga aqui atualmente e o que a gente pagava no Rio de Janeiro também. Custo com aluguel. A gente paga 4.400 de aluguel no centro de Gramado. A gente também vai explicar isso. A gente fica numa rua na frente, que é a paralela com o McDonald's. Em frente ao Cria Amigos. Condomínio, mais ou menos 630 por mês. Sim. Já vem incluso a internet e a água. A gente paga o gás. O gás, esse mês veio 258. Uhum. A gente achou alto esse valor, mas aí eu até pedi uma vistoria no nosso gás. Ele tá, às vezes liga sozinho, não sei que pode ser isso que esteja interferindo, então depois se for isso eu venho aqui corrigir. Esse foi o único valor que eu achei que foi bem acima do que a gente pagava no Rio nessa época, assim. Sim, verdade. Que não precisa usar nada, né? Só fogão e banho quente. Levando em consideração que só eu tomo banho quente. Exato. Ele e o meu filho tomam... Por enquanto. Tomam banho gelado, porque a gente tá no verão aqui. Então tá, então recapitulando, 4.400 de aluguel, 630 de condomínio, incluso internet e água, 258 foi o gás. A gente aqui tem calefação, mas a gente ainda não usou a calefação. Uhum. E a luz veio quanto? 230 e pouco, né? 230 e pouco. 230. Mas foram 19 dias. Um cálculo para 19 dias, de 230 e pouco. Mas a gente não usou ar-condicionado. Uhum. Mas em contrapartida a gente trabalha em casa. Então, assim, praticamente todos os dias são 3 computadores. Claro que a gente usa notebook, né? Uhum. Mas são 3 pessoas em casa consumindo energia em cômodos diferentes praticamente o dia inteiro. Sim. Então, isso tem que ser levado em consideração também, né? Sim. Agora a gente vai falar sobre supermercado. Supermercado, na verdade, no Rio também era uma coisa bem parecida. Isso era uma coisa que a gente tinha muita curiosidade, né? Porque eu tinha medo mesmo, no caso. olhei alguns supermercados daqui, como o Best, o Rio Sul. Existem outros, mas ali eu já consegui ter uma ideia mais ou menos do que a gente ia ter. Subiu um pouquinho mais, a gente no Rio, mais ou menos do grosso, sabe? O grosso do grosso. A gente tinha um gasto de 1.000 a 1.200 reais por mês. Aqui vai de 1.400 a 1.600, mais ou menos, de supermercado. E isso aqui eu não estou colocando as nossas saídas para jantar fora, almoçar fora, comer besteira na rua, Passeios, açaí do filho, comida do filho, nada disso. A gente está colocando só mesmo o grosso do grosso para dentro de casa. E aí para vocês tirarem como um parâmetro, né, para comparar com a realidade de vocês, nós somos 3, meu filho tem 14 anos, e ele come de segunda a sexta, ele come na rua. Então, tinha uma coisa que a gente não queria ter esse compromisso diário de ter que cozinhar cedo, porque a gente trabalha em casa, e o nosso filho chega da escola meio-dia. Então, eu não queria essa função por causa das reuniões que a gente faz e tudo mais. Então a gente foi pesquisar ao redor aqui restaurantes que ele pudesse almoçar. E aí a gente conseguiu um restaurante que ofereceu esse valor, 20 reais que é a quentinha dele. Come todos os dias. Ele come de segunda a sexta fora. Ele traz a quentinha de segunda a sexta. Às vezes não, mas é um diazinho só. Então, mas de segunda a sexta ele pega a quentinha, 20 reais a quentinha. Então, isso é uma coisa. A gente também não tem o hábito de comer de manhã pão, que a gente não tem o hábito de comer, é mais o café preto. À tarde, a gente também não é muito de comer lanchinhos e tal. A gente é muito de almoçar bem e à noite a gente fazer um lanche, né? Um lanche, geralmente é uma tapioca, uma crepioca, ou um cuscuz amarelo que eu gosto também com ovo. Ou a gente... umas 2 vezes por semana a gente pede um lanche, né? Sim. Ou uma pizza, ou a gente sai para comer alguma coisa, umas 2 vezes por semana. Às vezes 3, se for final de semana, às vezes a gente vai também. Do nada dá um surto assim e vou no McDonald's. E almoçar fora, a gente almoça
umas 2 ou 3 vezes também por Sim, semana, por semana. né. Sim. Então, esse custo que a gente está passando do mercado, é contando com essa rotina. E uma outra coisa que vamos levar em consideração também, é que a gente usa marcas boas, sabe. Então, sabão em pó, até que aqui a gente dessa vez não comprou Omo, mas estava quase o mesmo valor. Mas a Verdade. gente a gente usa as marcas que a gente usava no Rio quando tem. Vai no Mas teste. a gente não tem essa coisa de: "Ah, eu vou pegar o mais baratinho, eu vou Uhum. pegar o", às vezes a gente pega para provar mesmo, sabe. Então isso também tem que servir de parâmetro na hora de fazer o cálculo. Com o carro, a gente deixou o carro no Rio, a gente preferiu, como a gente ia morar no centro, a gente preferiu logo de cara ter esse acesso tudo andando, tudo a pé. Então, a gente não tem custo nenhum com o carro. Com Uber, a gente não pega muito Uber, porque tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo próximo de casa. Mas a gente já foi a Canela, né, de Sim, a Uber. gente só pegou Uber quando a gente foi a Canela, Exato. então a gente gastou R$ 20 para 20 ir, 20 e pouquinho para para voltar, voltar. Sim. bem tranquilo também. Então a gente, custo com o carro, a gente corta, mas o que que a gente tem É, com isso acaba imposto? contrabalanceando também, né? Porque assim, lá no onde a gente morava, tirando o mercadinho, que a gente tinha um mercadinho na frente, né? Enfim, uma farmácias perto, mas farmácia geralmente a gente pedia em casa, tudo a gente precisava de carro. Então a maioria das coisas a gente fazia na Barra, por exemplo. É shopping na Barra, é médico na Barra, é resolver coisa na Barra, correio na Barra, tudo a gente, no mínimo a gente ia para Barra. Então a gente tinha custo com pedágio, porque tinha um pedágio que a gente pegava sempre Sim, para ir, a gente tinha custo com combustível, a gente tinha custo com seguro, a gente. Então, assim, esses custos aqui a gente não tem não tem. mais. Então, até por isso, foi uma coisa que a gente conseguiu contrabalancear, né? No Rio, a gente tinha um custo de mais ou menos de 200 e pouco a 400 e poucos reais com o pedágio. Fora custo de combustível, custo com o seguro do carro e todo o resto, manutenção e tudo mais. Cabe lembrar que, assim, eu não aconselho, se você tem um carro, o que eu escuto dizer é que é mais caro para comprar carro aqui. Eu já ouvi isso de algumas pessoas, que é mais barato comprar. Não sei se é verdade, mas vale a pesquisa. Eu escutei de algumas pessoas que vale a pena trazer o carro. A gente não trouxe também porque a gente já tinha a intenção de comprar um outro carro. Então, não agora, a gente está se programando para isso. E a gente também tem um cliente que é aqui do Rio Grande do Sul, que é a loja de carro, e a gente quer comprar com ele. Então, a gente, até por esse motivo que a gente não trouxe. Mas eu já ouvi de outras pessoas, até aqui no YouTube mesmo, um casal que também veio do Rio de Janeiro, que também falou isso sobre o carro. Então, é para avaliar. Eu cheguei a cotar cegonha e cheguei a encontrar cegonha por R$ 3.000, dois mil e Sim. oitocentos, R$ 3.000 para trazer o carro. A gente, Então, a vale a gente chegou pena. até a pensar em trazer as coisas, né, para cá, A como, mobília, né? como a mobília em si. Sim, Mas não, para a gente não valia a pena, então a gente resolveu realmente vender tudo que a gente tinha lá. E foi uma fase bem crítica, né? Porque a gente não sabia o quão a gente estava apegado às nossas coisas, né? Isso também é uma questão muito importante de se olhar. eu Uhum. também fiz pesquisas sobre mobília. E aí isso é muito importante. Pesquisem bastante. Porque eu pesquisei no Google, eu botei no Google lá, mudança interestadual, pedia cotação, e eu vi todo tipo de preço. Então eu vi, me cobraram 12 mil e também teve empresa que me cobrou 4 mil, 3 mil e pouco. Então não desanimem numa primeira pesquisa, sabe? Realmente façam uma pesquisa cuidadosa, tenham paciência na hora de pesquisar, porque às vezes você está deixando as suas coisas porque você acha que não vai valer a pena e talvez valha a pena. E tudo volta para o que pro que é mais confortável para você, né? Sim, Mesmo que para você seja, não vai valer a pena. E você, mesmo assim, quer pagar para poder trazer as suas coisas, faça, sabe? exatamente. O mais importante é você estar confortável com você mesmo. A gente levou um ano mais ou menos. Depois de um ano que a gente tomou a decisão, foi quando a gente começou as pesquisas. Um casal de amigo que mora aqui também, eles se decidiram em abril do ano passado, sabe? Então, e eles fizeram tudo numa E se correria. mudaram em novembro, né? Exatamente. Numa correria não, né? Eu tô falando correria, mas pode ser que não tenha sido numa correria para eles em si. Mas a gente optou em fazer tudo com Com mais confortável, calma. com mais Aham. calma. 3 meses antes a gente já começou a vender as coisas. Então, volta do início do vídeo. Tudo é relativo por que você quer, da forma que você quer, do jeitinho que vá
vá funcionar para você, sabe? Sim. Isso é muito importante levar em consideração, porque a gente tem muitos vídeos aqui, principalmente no YouTube, que falam sobre a experiência, mas a gente acaba, às vezes, se apegando àquilo e levando aquilo como uma verdade absoluta. Onde, na verdade, a gente precisa olhar para aquilo e tirar o que é o melhor para mim. Fazer o que faz Mesmo sentido. em todo. Fez sentido 40% daquele vinho. Tá, então o que fez sentido nesses 40% para mim? Eu pego isso, pego aquilo outro. Então, para você, como a sua experiência, assim como foi para a gente, com a nossa experiência, a gente levava isso muito em consideração. Como vai ser ou o que vai ser o melhor para a gente, independentemente do que seja. A gente tem opções aqui de aluguéis mais, eu vou dizer mais barato, mas com valor a menor do que a gente paga em bairros que são bons também aqui, mas o que a gente queria? A gente queria um apartamento no centro. Inclusive, esse foi um fator da primeira opção da gente, que a gente já estava até assinando um contrato e a gente olhou e viu que não era no centro. Então, isso foi um fator primordial para a gente não dar sequência, finalizar o contrato e, de fato, a gente ir para aquele outro apartamento. E foi onde apareceu esse apartamento aqui, e quando a gente olhou, no centro é esse. A gente Sim. sentiu no coração que era esse. Sim, essa questão de ser no centro, né? As pessoas devem pensar, mas aí só por que no centro? Será que só o centro é bom? Não, mais uma vez, é de acordo com o critério de cada um. A gente tem uma coisa, e aí sim a gente tem que falar disso de custos também, que era a escola. Então, eu precisava morar perto da escola do meu filho. Isso é uma coisa importante para minha rotina. A nossa rotina de trabalho é uma rotina de trabalho muito, assim, agitada. Às vezes eu faço, emendo uma reunião na outra, então eu não tinha como me comprometer a levá-lo e buscá-lo na escola. Eu não sabia como seria aqui o lance de transporte escolar, eu não conhecia ninguém, ia ser mais uma coisa que eu ia ter que arrumar. Aí eu sabia também que tinha questão do frio, então eu sabia também que tinha questão do trânsito no período de alta temporada. Então eu queria que ele continuasse, porque quando a gente morava no Rio, ele estudava perto de casa. Isso era muito bom. E eu queria muito que ele continuasse assim. Então eu decidi qual era a escola que a gente ia colocá-lo. E aí é bem no centro a escola, vou falar sobre ela. E o outro fator é que a gente veio para cá porque a gente queria morar em Gramado, que a gente Exato. ama Gramado. Quer Uhum. dizer que a gente vai estar aqui daqui a 2 anos? Não sei. Quer dizer que a gente vai morar sempre nesse bairro? Também não sei. Mas nesse momento era o que a gente queria. Então a gente queria fazer essas coisas a pé. Então não é o centro que é só bom. Tem o bairro Planalto, que é muito legal. É bonito, é arborizado, é bem residencial, é calmo, e tudo muito próximo do centro. Tem uma Avenida Central, que também é um bairro bem próximo do centro. Tem Piratini, que também é bem próximo. Tem o Floresta. Tem vários bairros muito legais aqui que tem casas e apartamentos que são mais em conta no sentido de comparado ao nosso, né, Sim. obviamente. E que tem também mobiliado, não mobiliado. Essa foi a nossa escolha, de acordo com os nossos critérios. Use muito o YouTube, Instagram, o próprio Google, para poder você conseguir colher o máximo de informação possível. A gente teve isso como um parâmetro, né? Fazer muitas pesquisas e a gente olhava tudo, tudo. Desde o momento que a gente decidiu, tudo que tinha informações sobre Gramado, a gente estava pegando e, mais uma vez, com isso na cabeça, o que é o melhor para a gente, o que a gente quer, como é. Porque é muito, como eu falei, é muito relativo de novo. Depende, porque o caro para você pode ser não ser o caro para mim e o caro para mim pode não ser o caro para você. Exatamente. Então, realmente o caro é relativo. Por quê? Porque é vivência, é a forma que a pessoa olha a vida, o estilo de vida, Uhum. tudo isso leva-se em consideração, tá? Sabe? A forma que a pessoa se sente confortável. Às vezes a pessoa tá escolhe o imóvel e aquele imóvel, ele tem uma coisinha que, não sei, o banheiro não é do jeito que você gostaria. Então, Sim. isso pode ser um fator que não vai te agradar depois, sabe? Então, são coisas que você precisa ter. E se forem em família, mais importante ainda, fazer isso junto, sabe? Uhum. Porque
Às vezes o bom para um não é o bom para outro. E você tá num lugar onde não é o seu estado, não é o lugar onde você, sabe, pode ter essa opção, porque a burocracia aqui para poder se alugar um imóvel também é muito diferente do Rio de Janeiro, sabe? A gente tem menos opções, coisas mais restritas e é a forma como funciona para eles. Sim. E sem certo e sem errado, sabe? A gente precisa se enquadrar nisso e fazer com que a gente se encaixe para poder fazer isso andar da melhor maneira possível, né? O lance da escola, né? Em todo momento que eu estava fazendo as pesquisas sobre a escola, eu ouvia que as escolas aqui, estaduais e municipais, são muito boas. Então, eu comecei a ver vários relatos de várias pessoas dizendo que as escolas aqui, municipais e estaduais, valiam muito a pena, que os professores são os mesmos, que o ensino é muito bom, enfim. E aí eu comecei a constar essa possibilidade, mas a gente já estava mudando de estado, meu filho estava acostumado, né, com escola particular, eu não sabia como seria a adaptação dele. Tinham várias dúvidas e medos que qualquer pessoa que está se mudando tem, principalmente mãe, né? Mãe sente mais. Então, eu quis mantê-lo nesse padrão, até para a gente conhecer o lugar, conhecer tudo. Para mim era muito importante que ele se sentisse bem também nesse processo e que ele percebesse que eu me preocupava com o bem-estar dele, né? Com o que era importante para ele. Então eu não quis nesse momento fazer essa mudança de escola particular para escola municipal ou estadual. O que não quer dizer que ano que vem a gente não vá fazer essa escolha. A gente está estudando isso. Custos. Hoje a gente paga 1.543 e isso já inclui os livros didáticos. Diferente do Rio de Janeiro, das escolas que meu filho estudava lá, os livros didáticos eles eram vendidos separado da mensalidade e você pagava um valor mais ou menos de 2.000 e pouco, 3.000, tinha que parcelar no cartão de crédito em, sei lá, 5 vezes. Algumas vezes a gente conseguia parcelar em 10 vezes. Aqui não, aqui é uma mensalidade que você paga junto com o boleto da escola. Então, Isso facilita muito, né? o material didático, os livros didáticos, em torno de R$ 150 a parcela, né? No que vem no boleto. Então, é 1.543 no total. Isso pagando até a data do vencimento. Se atrasar o pagamento, aumenta uns R$ 200 aí do valor da mensalidade. Então, aqui no centro, aqui em Gramado, a gente tem a escola Cinecista e a gente tem a escola Ninho. O Kaique estuda na Cinecista, a gente está gostando muito, ele está gostando também. Essa é uma pergunta que muita gente me faz: ah, ele está Verdade. gostando? Tá, ele diz que está gostando. Foram muito receptivos com ele foi muito bem acolhido, assim, sabe, pelos alunos. As mães também dos alunos falaram comigo, me colocaram no grupo também super solícitas. A escola também, eu fui lá, fui super bem atendida, super bem acolhida. Então, vale a pena, assim. Realmente, o custo comparado ao Rio é o mesmo, assim, em termos de valor de Mas que escola. lá no Rio de Janeiro a gente pagava um plano de saúde, sendo que a gente veio para cá e a gente optou em não pagar o plano de saúde, até porque, pelas informações que a gente tinha, era tudo no mesmo lugar. E a saúde aqui em Gramado, ela é considerada muito, muito, muito boa. Só ontem que a gente ouviu que não era bom, né? Nunca tinha escutado Eu nenhuma nunca tinha reclamação. escutado isso. Ontem eu escutei uma reclamação, mas isso não veio ao caso. Vamos voltar para o custo. A gente tinha um custo no Rio de Janeiro de mais ou menos R$ 1.100, R$ 1.200, né? Com Os tudo mil e de plano de duzentos e pouco, saúde. porque o nosso plano lá era com coparticipação. Uhum. Então, assim, sem a gente usar o plano, a gente pagava 1.100 e pouco, 1.200. Quando a gente usava o plano, aí era mais caro, já chegamos a pagar tipo 1.500, 1.600. Sim, 1.700, eu lembro. Chegamos a pagar. Então, em época de check-up, que a gente fazia anual e tal, a gente pagava isso. E aqui não, aqui é tudo pelo SUS. Uhum. E mesmo assim, quando eu fiz uma pesquisa, aqui o plano bom é o Unimed, que eles fazem, né? Que o pessoal tem. E era um plano de saúde mais em conta do que o que a gente pagava lá e sem coparticipação. Uhum. Então, ainda assim, se você opta por fazer um plano de saúde aqui, pelas minhas pesquisas, pode ser que dependa do plano, pode ser que várias coisas, estava valendo mais a pena do que o meu plano com coparticipação de lá. Mas, em geral, as pessoas não têm plano de saúde. Uma ou outra pessoa eu escutei falando que fez o plano para atendimentos específicos com alguns médicos que tinham o plano de saúde. E uma outra coisa é que eles não fazem cirurgias muito complexas aqui, nem exames muito complexos.
Então, quando tem que fazer algum tipo de procedimento assim, vai ou para Caxias do Sul ou para Porto Alegre. Mas eu já escutei, por exemplo, uma pessoa falando que a mãe faz tratamento para câncer e o governo arca com tudo. Até a locomoção dela para fazer o tratamento, fazer exame, alimentação, tudo. Tudo pelo SUS, e ela disse que não tem nada a reclamar. Uma outra coisa falando sobre o custo em si, a gente sabe que quando chegar o frio de verdade, a gente vai precisar usar calefação e a gente também vai precisar comprar lenha, né? Eu acho que você está vendo aí, a gente tem aqui a lareira e a gente estima ter um gasto, não sei de verdade quanto com a lenha em si, que a gente vai ter que comprar lenha. E a gente vai ter que usar a calefação também. E a calefação, eu sei que o custo ele aumenta, sei lá, 4, 5 vezes mais. E a gente sabe que a gente vai ter um custo a mais com o gás em si. Então a gente está esperando isso também já no inverno, porque o inverno ele é frio, frio de verdade. Então a gente precisa colocar isso na ponta do lápis. Por isso que a gente falou, é muito equilibrada, tira daqui e coloca ali. Então a gente meio que ficou no elas por elas. Eles são bem próximos, é um pouco a mais, mas no final das contas a gente acha que a gente sai ganhando aqui, né? A gente não gastou com ar-condicionado aqui. Então, aqui é muito fresco, principalmente para dormir à noite. A gente não precisou de ar-condicionado nem um dia aqui, desde que a gente chegou. A gente chegou 25 de janeiro. E o custo que a gente tinha de ar-condicionado lá era tipo R$ 800 de luz, sabe? Então, porque a gente trabalha de casa, então 24 horas por dia o ar-condicionado ligado, às vezes em 2 ambientes diferentes. Então, a gente não tá gastando, vai gastar mais com calefação, a gente vai trocar só o período que a gente vai gastar mais com isso, né? Vai gastar mais de gás ao invés de gastar mais de luz. Então, esses foram os nossos custos atuais aqui em Gramado. E se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa referente ao custo, referente à nossa experiência em se mudar do Rio para Gramado, você pode deixar nos comentários. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Te Te vejo vejo no no próximo próximo vídeo. vídeo.